saber como começou o processo e tal, né? Bom, o processo começou exatamente no dia 20 de março, quando a gente recebeu as cartas, né? Recebemos 17 cartas, e a partir daí, a direção de dramaturgia pensou em proposições, em propostas a serem feitas no início de abril para as demais áreas. Então a gente trabalhou essas cartas, focamos nas questões da elaboração das personagens, do conflito, do conceito, para deixar isso extremamente bem definido e bem claro para quando nós fôssemos ter o primeiro encontro com as demais áreas, que foi o que aconteceu no início dessa semana. Então, o processo preparatório foi esse. E ao longo dessa semana, basicamente, foi... Mas havia um trecho específico que falava de paranormalidade, Exu, sei lá. Os personagens foram baseados em personagens de diversas cartas, e o personagem do oráculo, né, que é a Sarah, foi baseado numa carta, enfim, que tinha uma menina que ela falava que ela não ia viver mais do que 2 décadas, e ela morreu com 19 anos. Era um irmão dela falando, assim, e que ela não ia durar mais que 2 décadas. Então, essas pequenas profecias mesmo que a gente faz no dia a dia. O processo de criação da dramaturgia foi baseado a gente tentou não pegar pontos específicos, muito específicos das cartas ou uma carta específica. A gente tentou levar em consideração o que havia de geral, o que realmente quais eram as aflições mais comuns, e também a gente tentou levar em consideração também a forma de uma das cartas. Por exemplo, apesar de ter uma personagem criada a partir de uma referência de uma carta, houve outro que foi criado a partir da forma de escrita de uma carta, que no caso era essa pessoa esquecida, que havia uma carta em que havia esse claro esquecimento por parte do narrador dos fatos que ele acabou... quem escreveu a carta é que se tornou personagem, é isso? Porque ele escreveu sem informação de data, assim, eu não lembro que dia que foi, não lembro se Ele foi deixava bem muito claro, muito claro que ele estava esquecendo algumas coisas, e a gente começou a se questionar. Ele esqueceu porque ele queria, porque era esquecido mesmo, onde o esquecimento pode entrar na nossa experiência também. Eu vou falar, vou só falar alguma coisinha antes de vocês abrirem mais. Eu achei que vocês criaram uma atmosfera muito interessante. Acho que mesmo a ambientação visual, não sei, esse refletor acendeu em algum momento? Sim, ele acende no telefone quando ele toca. Quando o telefone toca. Na primeira vez eu percebi, depois... não, mas enfim, gostei, essas mesas, o ambiente que vocês criaram, as personagens, acho bem desenhadas. Eu gostei dos tiques dessa tia, me passou uma coisa. Eu só não gostei da tatuagem na perna da tia. É intencional? Não. Então, a tatuagem em cena é um problema, gente. Uma meinha resolvia, sei lá. E eu gosto também desse clima meio... Como é o nome daquele indiano que fez o Sexto Sentido? Aquele filme? Night Shyamalan. Você não sabe direito o que é, tem uma coisa meio... Não sei, tem vários elementos bem legais aí, que daria para desenvolver uma coisa bem interessante. Rodolfo, pegando a sequência parece que a gente fica olhando para pegar um ponto errado quando ele fala da tatuagem, né? Mas é que tem uma resolução tão bem encaminhada formalmente, que daí, por exemplo, ele está de marrom, enquanto que quase todo mundo está de preto, ela está de sandália laranja, ela está da tiara vermelha. Até que ponto isso é uma intenção, até que ponto isso é um escuro, porque está muito amarradinho, né? Se o vermelho do piso é intencional, a inclinação, tudo leva a crer que o que está aqui é absolutamente essencial para a cena. Então, esses pequenos deslizes
daí Chama muita atenção, chama né? atenção, acaba ficando. Você fica perguntando, nossa, mas ela tá de laranja, tá todo mundo de preto, ela de laranja, no pé, ela usa uma tiara vermelha, é ela que usava uma tiara, assim, escondeu. Achei a E aí direção. o pai também, né, com o casaco marrom, que não é preto. Aí eu fiquei um pouco me perguntando, até queria ouvir do cenário, da luz, um pouco da música, esse caminho para construir isso daqui. A gente ouviu ele falando da questão dramatúrgica, da direção, como é que é, o que foi intencional, o que não foi, como é que é? Então, eu falo pela fotografia, como eu, o processo da Júlia, o processo técnico. A ideia é fazer, eu vou falar primeiro na parte do figurino. Os figurinos, na verdade, a gente queria fazer uma coisa que fosse, tivesse característica, mas que tivesse, não que induzisse o olhar para a pessoa, a gente, tipo, bater o olho e dizer, é isso. Também dá aquela sensação de descobrir aos poucos, de abrir mais aos poucos. Eu achei que o preto ia ser mais acessível para fazer, não ter muito preto, que a pessoa tem no preto e tudo mais, e fazer mesmo misturar algumas características de cor, para não ficar tudo preto, branco e vermelho. Então, o tapete vermelho me deixou muita questão. Acessórios, tipo, evitar muito acessório e tudo mais, fazer uma limpada mesmo, de calça, piercing, cabelo, fazer uma limpada mesmo, para dar uma entrada no ambiente. A parte do espaço foi da mesa, a gente queria, a princípio, a gente queria ser muito pendurado para balançar mesmo. A intenção era ter um equilíbrio mesmo do espaço também. Só que ainda dá aquela estrutura que o Lula falou que não ia ter como fazer. Então a gente procurou fazer a mesma coisa. Eu continuo falando. Então, na verdade, assim, essa questão, a gente compôs com o que a gente tinha, né? Na verdade, assim, não é o ideal, né? Essa questão das mesas. A gente viu que uma outra possibilidade de criar essa instabilidade do espaço era criar essas mesas para frente e tal. Aí o tapete, a gente foi lá no ateliê e pegou um tapete. Foi compondo com essas coisas, né? A gente tinha duas opções de tapete, entre o vermelho e o verde. A gente escolheu o vermelho. E a gente foi compondo assim, dessa forma, né? É mais você pegar o material e tentar compor com ele do que... Até olhar para ele e ver agora o que dá para ser feito. Claro. O aleatório, sem ignorar uma combinação. Tinha outras opções, claro, tinha, mas é porque a gente tem aqui, a gente foi combinando. Para entender se não é acaso, foi combinando o filme, que as palavras me provocam, porque é muito interessante observar que o tapete é vermelho, o sapato é laranja e uma coisa meio roxa, tem a fita, tem o colar. Na verdade, cada um dos elementos coloridos está relacionado entre si. Se é por acaso ou se vai combinando, assim, perde um pouco uma coisa que, para mim, por exemplo, pareceu ter sido pensado e organizado para ser assim, como um elemento em cada um dos figurinos pensados como preto, tem um ponto, e é um ponto em si que parte desse tapete vermelho, porque o laranja é o vermelho e o amarelo, o roxo é o vermelho e o azul, enfim, o laranja vai o vermelho, enfim, parece que há uma unidade, há uma articulação, e quando você fala, não, enfim, eu não sei se é mesmo a cor do marrom, porque o marrom também, então só no marrom com o vermelho, ou seja, talvez valesse a pena olhar ou pensar um pouco mais nesses, são pequenos detalhes, porque eu fiquei pensando na história do oráculo. Eu fiquei perguntando se a menina era o oráculo ou se era o telefone do oráculo. Daí queria essa coisa do marrom, parece uma pequena montanha, algo, enfim, de repente pode falar um pouco para mim o que é que significou resolver essa situação do telefone. Eu estava numa mesinha, coisa simples, o que é essa situação de um marrom que parece flor, madeira, no meio de uma montanha, enfim, só que tentar entender um pouco melhor essa relação com os objetos, porque me parece
É muito interessante essa inclinação das mesas, enfim, além de vários elementos que parecem criar um dado de, digamos, estranhamento, né? As pessoas usam hoje muito surrealismo, mas acho que é muito mais um estranhamento que provoca a maneira de a gente olhar a cena, provoca um desconforto visual, e ao produzir esse desconforto visual, te faz olhar para aquilo de uma outra